Olá gente, tudo bem? Bom, eu estou começando o canal aqui e o vídeo que eu tenho para gravar para vocês é sobre o debate que a Samia Bonfim teve com o Kim Kataguiri no canal Quebrando o Tabu. Eu achei interessante esse debate, por quê? Porque foi um debate de menos extremos, digamos assim. Eu vou basicamente analisar, vou fazer uma parte 1 assim, das perguntas que foram feitas e das respostas de cada um e ver a coerência dos dois dentro do debate, tanto na questão da eloquência, da questão da dicção, tanto quanto na própria estrutura do argumento. Eu não vou dar uma de isentão aqui, obviamente eu tenho o meu lado político, eu sou um centro-direita, embora eu vou tentar fazer o vídeo aqui, não tem como eu tirar a minha ideologia de lado, mas eu vou tentar ver os pontos dos dois sem que eu coloque as minhas emoções à frente disso. Pois bem, basicamente eles iam pegar um papelzinho dentro de uma caneca. A primeira pergunta foi uma pergunta até leve, era para cada um fazer um elogio e uma crítica relacionada ao seu movimento. Então, Samia Bonfim, que é uma psolista, que ia criticar e elogiar o seu movimento, e ela ia fazer a mesma coisa com o Kim e o MBL. A Samia, ela faz um elogio e uma crítica ao MBL. Vamos pular para a crítica, que eu acho que o elogio, enfim, morde a sopra. A crítica em si, ela se valida de que o MBL, ele tem uma estrutura muito jovial, digamos assim. E não jovial no sentido bom, não é tipo, o movimento forte de internet, que eles são realmente um movimento forte de internet, mas e sim porque eles, segundo ela, eles ridicularizam demais o debate público, o debate político. Então, geralmente, eles pegam assuntos importantes, tais quais segurança pública, economia, teto de gastos, políticas públicas do Estado, e resumem a piadas, memes. Segundo a concepção dela, vai levar a gente para uma lógica de que, basicamente, ela quer dizer que o MBL acaba superficializando o debate político, fazendo com que as pessoas achem que o debate político é só aquilo que eles expõem. Sabe aquela imagem do iceberg? Que você só vê a ponta, você não vê o resto? Então, é basicamente isso que ela pensa sobre o MBL. É uma crítica construtiva, interessante. Eu acho que sim, o MBL fez isso, mas o MBL faz isso para chamar um público maior pro canal deles. Porque imagina, durante 2013 e 2014, ninguém era interessado realmente em política. Começaram a se interessar em detrimento dos problemas relacionados à Copa, relacionados à má administração e o aparelhamento do Estado mediante o governo Dilma. Teve a especulação imobiliária, teve a bolha imobiliária naquela época, teve a geração de crédito pelo Banco Central, o BNDES, os escândalos de corrupção. E basicamente isso culminou em um cenário onde a população começou a se engajar politicamente. Porém, quando você tem uma ruptura assim, as pessoas de repente vão para o debate político, elas não vão tão preparadas. Um cidadão médio falar sobre política, falar sobre economia, sobre filosofia, sobre ideologia, sobre história, a gente não tem tanto costume, até porque a nossa sociedade ela é bem desigual ainda. Então, quando o MBL traz o humor, o meme, aquelas imagens, eu acho de uma maneira boa, e naquela época, tanto que viralizou aqueles vídeos do Aécio, dando coice na Dilma nos debates, e as pessoas começaram a se interessar por política exatamente por causa disso. A linguagem que eles usavam através dos memes ficou palpável para que as pessoas começassem a pelo menos pesquisar sobre esses assuntos, entende? Foi uma introdução. Obviamente, quando você faz isso excessivamente, você tende a, o que a Samia falou, aí ela tá coerente, a superficialidade. Mas eu não vejo a questão dos memes como realmente um problema, a não ser que eles sejam de uma maneira muito excessiva. O MBL tem parado bastante com isso, na verdade, poucos vídeos que eu vejo hoje em dia do MBL são aqueles vídeos de imitada, eu não estou vendo tão presente assim. Porém, o problema que a Samia faz nesse argumento é que assim, até aí você vê que há uma coerência, uma linha unilateral de raciocínio. Só que aí ela vai começar a dar uns pulos de gato bem esquisitos e vou dar uma de Rafael Lima, dar uma semântica freestyle total, porque ela começa a falar que os memes tem relacionados às fake news, e ela começa a falar das fake news da Marielle Franco, e aí começa aquele debate inteiro, aquela discussão, fez fake news, não fez fake news, aí o Kim fala, foi segundo uma mulher, ela fala assim, não, na verdade, não foi isso que você falou comigo num debate que não sei das quantas, ou seja, fica meio que freestyle, tipo, eu sei que você falou tal coisa, aí ela vai fazer uma coisa durante o debate inteiro, ela vai olhar pra câmera e falar, gente, é só vocês procurarem, dá o Google aí, cai naquele negócio, ela fala todo de
fake news e acaba caindo no senso comum de, não, pesquisa no Google. Por quê? Porque tá no Google, é correto, tá certo. Não é bem assim que as coisas funcionam. Isso demonstra que ela tem uma carência de um dado específico para poder colaborar com o seu argumento. Então ela acaba tendo saltos lógicos várias vezes durante os seus argumentos. O Kim fez uma crítica ao PSOL e um elogio. É engraçado que eu vou criticar o elogio do Kim agora. É interessante isso. O que acontece? A crítica do Kim relacionada ao movimento é que o movimento ele é extremista. Até aí tudo bem, a Samia ela concorda com isso e ela vê como um elogio. E o elogio do Kim é porque basicamente o movimento do PSOL acaba engajando jovens de uma maneira muito maior e fazendo com que eles tenham um sentimento de pertencimento àquela faixa, tipo aqui, ó, PSOL, sabe? Eu sou psolista, eu sou do grupo do PSOL, eu defendo as minorias, eu não acho isso interessante. Por que eu não acho interessante? O ser humano, muita gente diz que ele tem uma natureza coletiva, mas eu também acredito na questão individual. As pessoas podem até pensar que eu vou pro objetivismo de Ayn Rand, mas não. O que eu quero dizer é que as pessoas, quando elas tendem a querer ficar em certos núcleos e acabar defendendo eles, você acaba deixando de ir para suas ideias e começar a apoiar a faixa que você representa. Então, muitas vezes o PSOL, ou o MBL, ou o Partido Novo, qualquer faixa, o PSL, sei lá, bom, o PSL erra sempre, né? O PSL é o PT às avessas. Mas enfim, você pega esse partido, esse movimento político, e você começa a não defender as ideias dele, e sim defender o movimento. Você não passa mais a ter uma postura crítica, você passa a ter uma postura defensiva. É tipo assim, não, eu tenho que proteger, não pode falar mal do meu movimento. Eu acho isso muito ruim, por isso que eu não encaro como um elogio coerente. Até porque o Kim deveria saber disso, né? Porque isso atrapalha, inclusive, ele durante o tempo. Os bolsonaristas, aquele movimento lá de falar bem do Bolsonaro e é a favor do Bolsonaro, o momento é a favor da privatização, pessoal, é isso aí, mito. Depois ele fala, não, a privatização não pode acontecer agora. Tudo bem, nomeia o cara na PGR. Tudo bem, o pessoal passa pano. Eu não acho um negócio interessante. Mas, enfim, o elogio que quem fez, eu não concordo. Na terceira pergunta, agora que realmente vamos introduzir o debate, foi uma pergunta... eu não lembro o usuário que perguntou, mas basicamente falou assim, olha, o que vocês concordam? Resumindo a pergunta, o que vocês concordam? Bom, o Kim decidiu falar sobre um assunto que logicamente eles não iriam concordar, que é do investimento educacional. Kim defende que o ensino superior e básico não pode ter essa disparidade tão grande. Para quem não sabe, segundo pesquisas da OCDE e do G1, existe 4 vezes mais investimento no ensino superior do que no ensino primário. E isso, segundo Kim, e a lógica adotada por ele, cria uma desigualdade social maior, onde um grupo seleto, provavelmente uma elite mais econômica do que intelectual, tem acesso à universidade pública, por cima de boa parte da sociedade que só tem acesso ao ensino médio e primário, que tem menos investimento e infraestrutura. Em síntese, essa maneira de vinculação às receitas da União, nessa pirâmide educacional, realça e sustenta a desigualdade econômica e social, pois um jovem de classe média alta vai ser matriculado em uma escola particular e o de classe média baixa, ou de classe baixa mesmo, vai para uma escola pública. Farão fundamental, eventualmente trocarão de escolas ou até de cidade, mas o fato é que terão uma educação diferente e uma base diferente. Agora, na hora de prestarem o vestibular ou o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, mesmo com cotas públicas, quem você acha que tem mais chance de entrar? O garoto da escola pública ou o garoto da escola particular? É óbvio que o garoto do ensino particular. No final, a universidade pública é mais disponível para um jovem de classe média do que de um jovem de classe baixa. Se garantíssemos uma educação melhor no ensino básico, segundo Kim, talvez uma relação com o ensino superior de 2 para 1, ou seja, ao invés de 4 vezes mais investimento, 2 vezes mais investimento para o ensino superior, traria resultados mais significativos. Pois bem, a proposição do Kim é de uma lógica razoável, embora o mesmo, provavelmente cansado de falar as mesmas coisas, se esquece de fazer uma síntese mais explicativa sobre o assunto, expondo sua lógica muito rapidamente e até dificultando o entendimento do debatedor e da pessoa que está assistindo. Porém, a lógica dele, você pode perceber que é de certa forma coerente. Eu dei uma síntese, né? Porque ele não explicou muito bem essa parte. A Samia, mais uma vez, tenta encontrar o mérito ao invés de analisar a proposição do debate. Então ela puxa a ideia de que, mesmo dizendo que talvez o que não deseja isso, e vocês têm que prestar atenção agora, insere ele em uma concepção que sua argumentação é só feita para sucateamento do ensino superior. Engraçado, não adianta você falar que não foi isso que ela fez. A Samia exerce tipo saltos lógicos. Então, basicamente, ela vai fazer o seguinte. Eu acho que esse argumento seu de investir mais na educação básica e tal,
na verdade, é defendido por um pessoal que é a favor do sucateamento, não que você seja. Você vê que ela já tá tentando desmerecer o mérito do argumento antes mesmo de poder rebatê-lo. E isso eu acho muito ruim, porque demonstra que a Sami ela tá querendo debater o mérito, ela tá mais obedecendo uma ordenzinha pré-estabelecida, seja do movimento dela, seja da ideologia dela, seja da cabeça dela, sabe? Eu acho isso um pouco ruim pro debate. Até o Kim fala, ó, abstrai, a gente não tá falando disso, a gente tá falando desse caso aqui, ó. Vamos focar aqui, esquece o mérito, vamos falar do argumento. Então a Sami entra no argumento finalmente e pergunta novamente ao Kim, tá bom, você é a favor disso? Isso que você tá apoiando vai diminuir os gastos no ensino superior? O Kim afirma que sim. E aí ela pergunta, no que isso será bom para o país? Bom, basicamente o que ela quer dizer com isso? Tirará bolsas de estudantes, diminuirá a oferta de cursos, acabará demitindo funcionários públicos, fazendo assim que os pobres, que venceram a questão da disparidade realçada pelo Kim no argumento dele, não tenham a disponibilidade de continuar no curso, pois sua bolsa irá acabar, alguém que mora longe não poderá se manter, pesquisas irão acabar também. E esse questionamento da Sami é absolutamente válido para a questão, pois em detrimento dessa mudança, isso repercutiria prejudicialmente para muitas pessoas. Porém, isso é importante começar a falar, porque aí vai bater um pouquinho na minha ideologia, a forma como a Sami coloca essa visão do ensino superior acaba sendo muito unilateral. E por que eu digo isso? Eu sou uma pessoa que convive muito com universitários de faculdades federais. Eu sei como funcionam as coisas e eu estou nessa lógica porque eu estou numa faculdade federal. Entenda uma coisa, o problema dessa questão de não aceitar diminuir o investimento no ensino superior à medida que aumenta o ensino básico ataca intimamente os universitários, e aí entra a falta de empatia social, não por vontade própria, mas por estar submerso a uma realidade diferente. Se Sami pensasse um pouco, ela saberia que a situação do ensino básico é de calamidade pública. Existem escolas no Nordeste, por exemplo, escolas que não têm infraestrutura. A escola não tem nem biblioteca, faltam salas e professores. Olha, entenda uma coisa, gente, se vocês acham que estudantes do ensino superior sofrem com cortes, vocês não sabem o que os estudantes do ensino primário irão sofrer no futuro. Vamos voltar para a lógica que a gente saltou. Com a estrutura mal feita, não adianta um telhado de 3 águas, a casa continua caindo. Para vocês entenderem melhor, uma coisa que o Kim não explicou, obviamente porque não cabe ao assunto, é a questão de neurociências. O que é neurociência? É uma disciplina que veio ramificada da biologia. Ela se propõe a tratar sobre sistema nervoso central. Mas ela também é usada por pedagogos, por pessoas para poderem entender, por exemplo, o desenvolvimento do cérebro de uma criança. Por exemplo, o cérebro de uma criança de 4 a 6 anos consegue identificar cerca de 70 palavras em um dia. Deixarei um link aqui falando sobre isso. Na primeira infância, a criança necessita de um aval muito grande para poder ter uma infraestrutura mental e raciocínio lógico para aquilo garantir que ele não perca durante os 12 anos, que é onde acontece a poda neuronal, que ele vai perder parte bem grande das coisas que não são importantes para a cabeça dele. E isso é uma questão de neurociência, é uma questão de que eu tenho que fazer um vídeo explicando melhor. E o fato de uma criança do ensino particular ter maior incentivo e crianças do ensino público devido à marginalidade social e à falta de infraestrutura, cria-se um abismo intelectual que repercutirá ferrenhamente no desempenho dos dois. O sistema educacional brasileiro é uma fábrica institucional de desigualdade social. Se eu não garanto uma estrutura muito boa para o jovem que está ali, para ele poder se acostumar a estudar durante os 4, 6, 7 anos, como que ele vai poder estudar aos 16, 17? Querendo ou não, vocês podem fazer uma pesquisa. Jovens de 12, 11 anos que aprendem inglês com mais facilidade do que um garoto de 20, 22 anos. Porque existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que é basicamente o cérebro desenvolvendo, plastificando, desenvolvendo o seu sistema nervoso, trazendo informações, controlando informações, podendo, digamos assim, abrir seus horizontes. Vamos falar assim. Quando você estabelece pouca infraestrutura, quando você tem pouco investimento, você tende a fazer uma criança que não tenha preocupação com a educação. E aí essa criança, logicamente no futuro, mesmo que inconscientemente, ela não vai estar acostumada a estudar. Então, por isso que eu falo, o sistema educacional brasileiro é uma fábrica institucional de desigualdade social. E é engraçado, a Sami fazer a pergunta de inverter a lógica da disparidade educacional, vigente dessa forma. Ela fala assim, em que aspecto isso é melhor? A resposta é simples. É melhor no aspecto geral da sociedade. Vai fazer uma sociedade muito mais suscetível a poder ingressar no ensino superior. A Sami acredita que por falta de percepção sobre esse assunto e por estar submersa ao universo do ensino superior, por ter maior contato com a militância ou até com universitários em si, lhe falta essa empatia social no que tange à educação básica. Ela tende a ter um lado a olhar, basicamente, já que ela está submersa naquele mundo do ensino superior. Entendem? Essa parte é muito interessante. Tem uma hora que a Sami defende a necessidade do ensino superior.
Só que ela fala assim, olha, o ensino superior é mais importante que o ensino básico. Claro que ela não falou com essas palavras, porque ele cumpre um papel social muito importante, que é o papel da, ouçam só, formação profissional, a importância da formação profissional no Brasil. Você sabe o que isso significa? Que uma trotskista está defendendo a educação numa perspectiva mercadológica, uma perspectiva utilitária. Caraca! Se fosse para ela ter coerência, ela seria diametralmente contra a educação do ensino superior privilegiando e dando educação, tendo uma educação profissionalizante. Se você lê sobre sociais-democratas, socialistas, trotskistas, primeiro você vai encontrar uma coisa no livro do Trotsky, Cultura e Arte Proletária, uma coisa relacionada a isso. Um capítulo do livro de Trotsky onde vocês perceberão a necessidade que Trotsky discorre sobre o crescimento da mentalidade educacional, que demora anos e anos, que vai demorar décadas e décadas, mas não séculos, parafraseando o próprio Trotsky, deixando claro que uma pessoa com visões parecidas vai sempre defender que a educação básica é a forma mais estrutural para se criar um jovem questionador, destituindo das amarras capitalistas e do senso comum e blá blá blá. Ela basicamente defende a educação do ensino superior por servir a formação profissional e não uma formação cidadã. É uma lógica completamente capitalista, usada por ela e defendida pela mesma. Isso na perspectiva marxista, como é que eu posso dizer? É quase que esquizofrênico. Um marxista nunca defendia isso. Nunca. Entende? Por isso que eu acho que a Sami às vezes dá um salto lógico e às vezes fica nessa semântica freestyle total, onde às vezes a gente não entende qual é o posicionamento dela, se é relacionado à própria linha trotskista ou se é relacionado ao seu cérebro, à sua cabeça, à sua agenda psolista de defender ensino superior e cagar pro ensino básico. Até tosse. Tem uma pergunta que vem depois. Eu só vou passando para as perguntas mais importantes. Que o cara tem um papelzinho escrito ali. O Brasil já foi ou chegou perto do socialismo? Essa eu acho interessante, pois aqui você percebe que a perspectiva da bolha ideológica acaba fazendo com que você não tenha uma boa compreensão sobre os assuntos e o porquê disso. O que encara que pelo fato do crédito brasileiro ser dirigido em 45%, a regulação e a questão do Banco Central, as agências de regulamentação, o Brasil acaba se aproximando economicamente de um país socialista. Só que essa leitura é muito presa a uma lógica um tanto quanto falaciosa. Ora, quantos países que não são socialistas têm controle de crédito, agências de regulamentação? E digo mais, quantos países não adotam a lógica de livre mercado? Inúmeros. E nem por causa disso eles são socialistas. Os socialistas controlam em aparelho um Estado? Sim, eles fazem isso. Mas nacionalistas ferrenhos também fazem isso. Mussolini fez isso, Hitler fez isso. E diferente do que muitos youtubers podem te dizer, eles não eram socialistas. E isso é muito importante entender. O que o Kim entende como socialismo é muito restrito às críticas de Mises. Mises falava, você lê a mentalidade anticapitalista, dos problemas econômicos de um país sem livre mercado e logicamente citava os países socialistas. Mas ele estava submetido a questões sociais do século XX e final do século XIX. As concepções do século XXI, embora também influenciadas pelo século passado, têm novos elementos. Então, o que o Mises falou naquela época era direcionado para aquela época. A mesma coisa sobre Marx. Marx não falava sobre capitalismo de laissez-faire. Marx falava sobre capitalismo industrial. A Sami consegue ser coerente dizendo que toda a estrutura social e de classes brasileiras não se assemelha a nenhum modelo socialista. Então ela acaba sendo bem coerente nessa questão, porque ela percebe, não, o Brasil nunca foi socialista. E de fato, você pode pegar qualquer livro de história, você pode pegar qualquer livro de qualquer pessoa sobre história, sobre economia, e você vai perceber que o Brasil ele passou muito longe do socialismo. A nossa sociedade ela é aquém do socialismo. Boa parte da nossa população ouve socialismo e comunismo e elas têm uma absoluta aversão. E muitas vezes elas nem sabem exatamente o que isso significa. Então vocês têm que entender uma coisa. Quando os liberais, libertários, ou às vezes até alguns conservadores falam sobre socialismo na perspectiva de Estado, eles falam de controle estatal, eles falam sobre controle das vias econômicas. Eles estão falando de perspectivas do século XX de Mises relacionados a um país que não é a favor do livre mercado. Isso não significa que é exatamente o que é o socialismo, entendeu? Por isso que o Kim acaba se confundindo nessa questão e a Sami acaba sendo mais coerente que ele. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Foi meu primeiro vídeo de política. Foi uma parte 1 desse debate. O debate teve outras perguntas e eu posso continuar, mas isso vai depender de vocês. Vocês gostaram do vídeo? Vocês querem que continue? Eu acho que talvez a linguagem tenha ficado um pouco complexa, um pouco chata em si.
Mas deixem nos comentários o que vocês acharam. Critiquem nos comentários também, falem um pouco sobre as suas percepções sobre o debate, deem ideias. Obrigado por ter assistido o vídeo. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus, e se você não acredita em Deus, fica na paz. Até mais. E se por acaso o áudio tiver um pouquinho ruim, é porque na minha cidade está fazendo muito barulho. E mais uma coisa, eu escrevo contos e eu sou escritor amador. Então, se vocês quiserem ler alguma coisa que eu escrevo, eu vou deixar um link onde eu tenho um perfil no Wattpad e no Spiritful Fiction. Se você for otaku e gostar de anime, eu também faço vídeos de animes e faço fanfic de anime se vocês quiserem dar uma lida. Obrigado, tchau, tchau.